Na escuridão e desespero da guerra, uma luz está brilhando em Gaza. Um ex-terrorista que se converteu a Cristo relata que os cristãos de Gaza estão servindo sua comunidade e que Jesus está aparecendo para as pessoas em sonhos e visões. Enquanto Jesus falava aos seus discípulos sobre as coisas que aconteceriam no fim dos tempos, ele deixou uma profecia que nem sempre é lembrada, a de que o evangelho do seu reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, pouco antes de sua volta. E quando Cristo falou sobre todo o mundo, ele realmente quis dizer que ninguém que estiver vivo, quando o fim dos tempos chegar, deixará de ter a oportunidade de ouvir falar sobre quem ele é e sobre a vida eterna que ele tem para oferecer. Mas então fica a pergunta: como o evangelho de Cristo poderia chegar a locais onde é extremamente proibido pregar sobre outra religião que não seja aquela que é pregada naquele lugar, como acontece nos países muçulmanos? Jesus enviará cristãos a essas nações para serem perseguidos ou até mortos pelos extremistas religiosos? Se for necessário, sim. Inclusive, isso já acontece. Mas esta não é a questão. Deus tem usado uma maneira misteriosa e ao mesmo tempo milagrosa para falar com o povo muçulmano, se apresentar a ele e lhe oferecer a salvação. E neste vídeo eu vou te mostrar como isso tem acontecido e trazer alguns testemunhos de homens e mulheres muçulmanos que entregaram suas vidas a Cristo depois de ter um encontro com ele através de sonhos. Jesus está cumprindo a sua profecia de chegar às nações, até então inatingíveis, por meio dos sonhos das pessoas. Isso não é maravilhoso? Assista comigo até o final, porque você vai se emocionar. Mas antes de começar, eu quero muito que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo. Bom, agora sim vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa entender que o povo muçulmano surgiu através de Ismael, filho de Abraão com a sua escrava Agar. Ou seja, apesar de todas as diferenças históricas e do ódio dos radicais, eles são um povo irmão dos israelitas. E outra coisa importante a se dizer é que eles conhecem o Jesus, filho de José e Maria, mas eles não o reconhecem como filho de Deus, o Messias que veio ao mundo para salvar do pecado e do inferno todo aquele que nele crer. Para os muçulmanos, Jesus é considerado um grande profeta. Inclusive, eles acreditam que ele voltará no final dos tempos. Só que em vez de estabelecer o seu reino aqui, ele iria declarar que ele não é filho de Deus, acabando com a crença dos cristãos. Depois, Jesus lideraria os muçulmanos em oração, segundo as leis do Islã, derrotaria o anticristo, chamado de Dajjal, na cultura deles, e estabeleceria a ordem e a paz na terra, com todas as religiões que acreditam no único Deus, vivendo em paz e harmonia, porém, segundo a fé deles. E agora que você já sabe de tudo isso, eu quero te mostrar que Cristo está começando a se revelar verdadeiramente para muitos muçulmanos através de sonhos. E isso está acontecendo por dois motivos. Primeiro, por causa da perseguição. Como já vimos, é por causa da perseguição àqueles que não professam ao Islã. Muitas pessoas que se convertem ao cristianismo nesses países têm os seus bens e as suas famílias tomados, são maltratados e, em muitos casos, presos e condenados à morte. E o segundo motivo é porque o muçulmano dá muito valor e credibilidade aos sonhos. Eles acreditam que Deus realmente fala com eles enquanto dormem, porque não existe nenhum tipo de interferência externa, mundana, que atrapalhe o canal que os liga ao céu neste momento. E nós cristãos também sabemos que Deus se revela através dos sonhos, e nós temos vários exemplos disso na Bíblia, mas eles levam isso muito mais a sério do que nós. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar alguns casos impressionantes em que Jesus falou com os muçulmanos e transformou as suas vidas. O primeiro caso, Jesus aparece para extremista islâmico. O ex-muçulmano Karim Al-Akili foi criado para o jihad. Ele foi um pregador ultraconservador onde tentava converter cristãos à religião de Maomé, e o seu sonho era ir para a guerra e poder matar judeus e cristãos e conquistar a vitória para o islamismo. Até que um dia ele ficou chocado ao ver Jesus em seus sonhos. Este homem havia se preparado a vida toda para isso. Ele decorou o Alcorão, aprendeu todas as táticas de guerra e, quando estava preparado para partir para uma batalha contra Israel, a missão foi simplesmente cancelada sem nenhuma justificativa. Ele simplesmente recebeu um telefonema do seu superior dizendo que não haveria mais aquela batalha e que ele estava dispensado.
Naquele momento, Karim se sentiu desprezado pelo próprio Deus e chegou a entrar em depressão, porque os muçulmanos acreditam que aqueles que entregam a vida pela sua fé nas batalhas são chamados por Alá pelo próprio nome. Então, o homem passou a dedicar o seu tempo a pregar para os cristãos para que eles se convertessem ao Islã. Só que quanto mais ele estudava, mais sobre ensinos sobre Jesus ia aparecendo para ele, que ficou sem entender o que estava acontecendo. Até que um dia, enquanto navegava pela internet, ele se deu conta de que poderia estar errado em relação à sua fé. Então, ele fez uma oração pedindo para que Deus se apresentasse a ele, porque ele já estava cansando. Ele disse: "Eu olhei para o céu e disse: Você é tão grande para mim, eu não consigo te encontrar. Por favor, faça algo. Eu sou muito pequeno para ti. Apenas faça algo. Me encontre. Não é difícil para você se você estiver aí." E naquela mesma noite, este homem dormiu e em seus sonhos ele era perseguido em uma estrada muito longa, cheia de galhos e espinhos, porque alguns homens queriam matá-lo. Então, no final dela, ele encontrou um homem que ele não reconhecia. Ele gritou por ajuda, e aquele homem lhe estendeu a mão, tocou em seu ombro e o salvou. Ele então entendeu que era Jesus. Em seguida, Cristo lhe disse: "É hora de você me seguir." Este homem acordou assustado, acreditando ter sido uma alucinação. Então, ele pediu para Deus vir até ele mais uma vez, se aquilo realmente fosse verdade. E foi o que aconteceu. Ele teve o mesmo sonho, com todos os detalhes. Só que como ele era muito apegado ao Islã, mais uma vez ele desafiou ao Senhor. E na noite seguinte, veio a surpresa. Veja só o que ele disse: "Eu pensei que ele não viria mais, mas ele veio. E desta vez, olhou no fundo dos meus olhos e me disse: Eu não falei para você? Eu não te disse que é a sua hora de me seguir?" E a partir daquele dia, ele dedicou a aprender mais sobre quem é Jesus, se batizou e experimentou mudanças profundas em sua visão de mundo e também no seu coração. Ele encontrou o verdadeiro amor, superou a perseguição devido à sua conversão e começou a compartilhar o seu testemunho, falando sobre a salvação através de Cristo a outros muçulmanos. O segundo caso impressionante: Jesus converte iranianos. O pastor Lazarus Yef Nazar, fundador do ministério Transforme Irã, que ajuda igrejas clandestinas no Irã, deu uma declaração recentemente ao programa FaithWire da CBN norte-americana, afirmando que dezenas de muçulmanos daquele país estão tendo encontros com Cristo através de sonhos. Segundo o pastor, os iranianos não estão conseguindo parar de falar sobre esses sonhos, porque eles têm sido muito profundos e reais. Os testemunhos de todos eles são praticamente os mesmos. Eles enxergam um homem com uma túnica branca, com uma cruz no ombro ou no coração, que lhe diz: "Eu sou Jesus." E depois do sonho, eles acordam suando e tremendo, conta o pastor Lazarus. Por esse motivo, muitos têm sido perseguidos de forma violenta. Lembrando que o Irã é um dos países mais fechados e intolerantes para outras religiões que não seja o Islã. A prática do cristianismo, inclusive, pode levar uma pessoa ao enforcamento em praça pública. E não para por aí. O pastor ainda conta que em suas reuniões com ex-muçulmanos de outros países que se converteram ao cristianismo, mais de 90% deles afirmam que foram tocados por Jesus e decidiram entregar as suas vidas a ele depois de um sonho. Olha que lindo, irmãos! Desde 1991, mais de 100 mil muçulmanos se converteram graças ao ministério do pastor Lazarus. O terceiro caso surpreendente: Jesus aparece para 200 muçulmanos na faixa de Gaza na mesma noite. Como todo mundo sabe, Israel ainda está em guerra contra o Hamas, um grupo de terroristas que controla a Palestina e que quer destruir a nação eleita. E o povo palestino que professa a fé islã tem sofrido muito com isso. No final de 2023, enquanto um grupo de cristãos ajudava palestinos que vivem na faixa de Gaza, um verdadeiro milagre aconteceu. E este mover sobrenatural foi testemunhado pelo pastor Michael Licona, professor de teologia da Universidade de Houston e presidente do ministério Rise Jesus. Segundo Michael, Deus está trabalhando no meio da guerra. No dia 10 de novembro de 2023, o Ministério de Cristãos estava levando ajuda humanitária a pais palestinos que perderam seus filhos na guerra e compartilharam a mensagem de esperança do Evangelho de Cristo. E depois que aquelas pessoas estavam seguras, alimentadas e vestidas com roupas limpas, os missionários começaram a ler a Bíblia para elas, focando no amor e na salvação que Jesus oferece. Então, o mover de Deus aconteceu no meio dos muçulmanos.
Aconteceu um grande milagre naquela mesma noite, disse o pastor Michael. Jesus apareceu para mais de 200 deles em seus sonhos. Na manhã seguinte, todos voltaram para nós para contar o que havia acontecido e aprender mais da palavra de Deus, e estão perguntando como seguir Jesus. Foi isso que relatou o pastor. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Infelizmente, muitos de nós têm uma visão errada sobre o povo muçulmano e de outras religiões, como se eles fossem nossos inimigos. Mas isso não é verdade. Eles também foram criados por Deus, e assim como você e eu estávamos cegos espiritualmente um dia, eles também podem ter os seus olhos abertos para a verdade e serem libertos por Jesus. Por isso, quando você for falar com Deus hoje, coloque essas pessoas na sua oração, peça para o Senhor se revelar a elas, seja por meio de sonhos, visões, revelações, ou então através dos missionários cristãos que estão nesses países tão fechados para a nossa fé. Eles abriram mão de muitas coisas em suas vidas para anunciar o Evangelho de Jesus a esses povos, então não deixe de orar por eles, para que Deus os proteja das perseguições e das maldades que muitos fanáticos religiosos insistem em fazer com esses missionários e pastores. E se você tem condições de ajudar de outra maneira, que não seja apenas com orações, busque informações sobre ministérios cristãos sérios que levam o Evangelho de Cristo para essas nações. O Ministério Portas Abertas é um bom exemplo disso e você pode contribuir financeiramente. O que para você pode parecer pouco, pode fazer toda a diferença na hora de ganhar uma alma para Cristo. Irmãos, Jesus tem aparecido em sonhos para muitos muçulmanos, para muitas pessoas que nós nem imaginamos, e isso tudo mostra que a vinda do nosso Senhor Jesus está muito próxima. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.